O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, me leva pelas águas tranquilas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Certamente a tua bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, por toda a eternidade, ao lado do nosso Deus, para sempre. Muito bom dia. Com as palavras do rei Davi, nós iniciamos um novo dia. Ansiamos um dia estarmos na casa, no pastoreio ao lado do nosso Senhor, vivendo para sempre com Ele, porque Ele nos livra, nos protege, nos ampara, nos sustenta, nos acolhe, nos ama. Ele deu provas claras de que nos amas ao vir aqui essa terra, morrer morte de cruz e plantar no nosso coração a esperança de estarmos ao lado do nosso Deus eternamente. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu vou convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 13, o versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. A maneira de Deus trabalhar na vida da sua igreja é completamente diferente como nós trabalhamos com os nossos liderados. A visão divina é soberana, Ele é eterno, Ele é sempre eterno, Ele é imanente, completamente diferente de mim e de você, que somos seres humanos, mortais, falíveis, passíveis de erro. Embora Satanás constantemente tentasse se opor aos planos do Senhor, tentando matar os cristãos, Deus fazia com que essa perseguição se tornasse uma bênção para o avanço do reino. O evangelho do Senhor se expandiu pelos 4 cantos do reinado daquele período. E é pela primeira vez que essa igreja entende que ela precisava enviar missionários além-mar para outras geografias, com o objetivo de falar de Cristo, testemunhar a respeito do reino. E eles buscaram as melhores pessoas, os mais preparados, os mais capazes, os mais dinâmicos. Seriam esses que iriam testemunhar a respeito do reino do nosso Salvador. É pela primeira vez dentro da palavra de Deus, observando a igreja apostólica, que nós podemos entender que haviam profetas e mestres dentro daquela comunidade. Embora nós saibamos que não havia uma organização de uma igreja, mas era uma igreja organizada. Eles estavam cada vez mais se preparando para se estabelecer, formar novos grupos, novas comunidades e alcançar o mundo inteiro e ir até os confins da terra, como Jesus Cristo tinha orientado. A equação dessa igreja viver era muito simples, era muito clara. Eles viviam completamente dependentes do Espírito Santo. Eles tinham construído com Deus uma vida de oração. Havia momentos na vida daquela igreja que eles dedicavam dias para jejuar ao Senhor. Eles não se apartavam da palavra de Deus. Era a maneira dessa igreja viver. E Deus não deixava de se comunicar com os seus filhos. E é o Espírito Santo que fala àquela igreja que eles deveriam separar homens para que eles pudessem ser enviados a serem missionários em outras regiões até os confins da terra. Barnabé já era um discípulo experiente. Saulo estava recém-convertido. Barnabé foi aquele que foi chamado para apresentar Paulo, endossar a liderança de Saulo para outras pessoas. Mas Saulo era extremamente capaz, inteligente, hábil, falava diversas línguas e Deus se valeu desses vasos para alcançar outras geografias. Atos capítulo 13, o versículo 4, a Bíblia diz o seguinte: Enviados, pois, pelo Espírito, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Saulo e Barnabé receberam a imposição de mãos. Eles receberam o Espírito Santo na sua vida para que o Espírito os conduzisse nessa nova missão. A igreja entendia que eles eram capazes, a igreja entendia que eles estavam habilitados para essa obra tão importante de serem missionários em outras regiões. As barreiras da pregação do Evangelho nós encontramos em todas as partes. Quando Barnabé e Saulo chegaram em Chipre, o procônsul dali se sentiu interessado em ouvir a respeito das palavras de Jesus Cristo. Mas Satanás também estrategicamente usava um mágico para tentar impedir que o procônsul aceitasse e compreendesse as verdades do reino. Seja em qualquer lugar para onde nós formos a pregar o Evangelho do Senhor, tenha certeza, nós iremos nos deparar com oposição.
nós iremos nos deparar com as forças das trevas, mas nós não podemos nos esquecer que nós estamos revestidos pelo poder de Deus. Deus estará ao nosso lado, Deus irá se manifestar na nossa vida. Da mesma forma como Barnabé e Saulo receberam a imposição de mãos como uma representação do Espírito Santo sobre as suas vidas, nós também estaremos revestidos e teremos a presença do Senhor, porque Ele mesmo prometeu aos seus discípulos e à sua igreja: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E o nosso Cristo cumpre a sua palavra através da presença constante do Espírito Santo na nossa vida. A ação de Deus se deu na conversão do procônsul, quando Paulo, se voltando para o mágico, falou para ele que ele iria ficar cego, porque ele estava se opondo à vontade do Senhor. Aqueles que se opõem à vontade de Deus estão se opondo ao próprio Deus. E Paulo declara para aquele mágico que ele ficaria cego. E naquele mesmo instante ele perdeu a sua visão e já não mais conseguia enxergar. O procônsul, observando esse sinal realizado por Saulo, entende que a mão de Deus estava sobre a vida e o evangelho que Saulo pregava. Atos capítulo 13, o versículo 16, a Bíblia diz o seguinte: Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas e vós outros que também temei a Deus, ouvi. Paulo não fazia acepção de pessoas. Paulo não temia se levantar e testemunhar de Jesus Cristo. Da mesma forma como Saulo tinha se tornado um perseguidor e tirou a vida de muitos cristãos, agora completamente convertido e entregue na pregação do Evangelho do Senhor, Paulo não tinha medo de testemunhar, de falar do amor de Jesus Cristo. Ele se levantava e apresentava as verdades do reino. Aquilo que ele tinha aprendido com os apóstolos, o sofrimento, da morte, da crucifixão e a ressurreição de Jesus Cristo, ele estava disposto a pregar para todas as pessoas. Tenha certeza de uma grande verdade: sempre que houver pessoas dispostas a pregar, sempre terão pessoas também dispostas a ouvir. Isto se deu em todas as épocas. Hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, nós não podemos nos esconder diante das barreiras que nós encontramos. A partir do momento que alguém se dispõe a ser um instrumento nas mãos de Deus, a testemunhar do reino do Senhor, tenha certeza, sempre terão pessoas com os seus ouvidos e os corações abertos para ouvir, para abraçar e entender as verdades do reino. Nesse período, a Igreja de Deus ela estava sem controle, embora sendo conduzida pelo Espírito Santo. A direção dessa igreja era a mão de Deus. Deus não fazia acepção de pessoas. Deus buscava alcançar todos os corações que lhe desse uma oportunidade de moradia. Paulo e Barnabé se tornaram um instrumento nas mãos de Deus para salvar os gentios. Embora os judeus tivessem um sentimento de inveja pela dedicação de Paulo e Barnabé, mas são eles mesmos que ensinam aos judeus que eles rejeitaram a Jesus Cristo, eles mataram ao Senhor. Deus primeiramente veio para eles, mas eles deram as costas para o Senhor. Agora as portas do Evangelho estavam abertas para todo mundo. Todo aquele que cresce em Jesus, que amassem ao Senhor, eles seriam salvos. Hoje não pode ser diferente nos dias em que nós estamos vivendo. Nós precisamos alcançar todas as classes de pessoas que estão nesse mundo. Existem muitas pessoas que ainda não ouviram a mensagem do Senhor. Existem muitas tribos que não sabem quem é Jesus Cristo. Está sobre os nossos ombros a tamanha responsabilidade de mostrarmos o reino do Senhor para todas as pessoas. Deus espera que cada um de nós nos tornemos um instrumento nas suas mãos. Nós não podemos perder tempo, porque a cada dia que nós nos omitimos de pregarmos o Evangelho do Senhor, pessoas são mortas, e se aproximamos do retorno de Jesus Cristo aqui a essa terra, somos nós os responsáveis que temos nas mãos a grande responsabilidade de anunciarmos, de mostrarmos a todas as pessoas que muito em breve Ele voltará aqui a essa terra para nos buscar. Querido amigo, nesta manhã eu e você, nós somos chamados a amarmos cada vez mais a palavra de Deus, a deixarmos que a mesma conduza a nossa vida. Se nós amamos, se nós damos ouvido à palavra do Senhor, nós iremos nos tornar um instrumento nas mãos do Senhor. Tenha certeza, quantas pessoas aí no teu bairro que não conhecem Jesus, na tua escola, no teu trabalho, na sua família. Eu e você, nós somos primeiramente chamados para falar de Jesus Cristo para essas pessoas. Se houver necessidade, abra a sua boca.
mas acima de tudo, deixe a nossa vida falar a respeito daquele que quem é o Senhor da nossa vida, que o nosso testemunho impacte a vida dessas pessoas e peçamos a cada dia o revestimento do Espírito Santo, porque na porta que nós batermos, que ela não se abrir, que nós possamos clamar que Deus, através do Espírito Santo, nos dê sabedoria para que possamos encontrar formas de abrir portas que hoje estão fechadas. Tenha certeza, aqueles que estão sob a condução do poder do Espírito, não existirá portas que não se abram para o poder de Deus. Querido Pai, nas tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos, queremos ser um vaso nas tuas mãos, queremos salvar muitas pessoas para o teu reino. Por favor, Senhor, conduza a nossa vida, perdoa os nossos pecados, nos conceda a cada dia o dom de falarmos de Ti, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus. Amém.